visão cronológica da história da Grécia. Todo historiador, quando examina um fato, ele tem o direito e o dever, por questões de ordem didática e de ordem acadêmica, de enquadrar aquele fato que ele está a trabalhar dentro de uma certa cronologia. E ele vai discutir quais são os critérios que ele vai utilizar para definir essa cronologia. A autora, ela trabalha com um critério que ela vai chamar de critério político para definir essa cronologia, tá certo? E ao definir o que é política, ela, na verdade, assume uma posição que poderíamos dizer é uma posição bastante progressista, bastante avançada, de examinar o político por uma perspectiva mais ampla, por uma perspectiva que atravessa o conjunto da vida social. A vida social, ela tem uma organização religiosa, ela tem uma organização econômica, ela tem uma organização social, ela tem uma organização jurídica, ela tem uma organização de costumes. E esses diferentes lugares da vida social, é aí que eu quero colocar para vocês, esses diferentes lugares da vida social, a forma como os homens vão representar estes lugares e dar sentido para aqueles que estão vivendo no interior dessa sociedade, como esses indivíduos devem se comportar e por que eles devem assim se comportar, quais as atividades que devem exercer e quais as atividades que lhes são interditadas, né? Como eles devem se posicionar diante dos deuses, como eles devem se submeter aos sacrifícios. Todas essas dimensões da vida, acredita o Renserieri, que é o historiador no qual a Flávia Maria se baseia, eles contribuem para criar condições para o exercício do poder. Em outras palavras, que essas relações estão permeadas de poder em todos os aspectos. Por isso, uma das questões que vai levantar a nossa querida Flávia Maria é exatamente o papel da história nesse processo. A história é memória. Memória que você pode obter através de escavações arqueológicas, através de uma literatura, através da memória oral, através de recursos diversos, você pode ter acesso a essas informações. Ela faz, inclusive, questão de mostrar que a história, na Grécia Antiga, recebeu o nome de Clio, que é, na verdade, uma musa, filha da deusa Menemosine, a deusa da memória, certo? Então, quando você vai buscar essa memória lá no passado, você vai ter que ver como é que os homens estavam organizados, como a linguagem que eles utilizavam, quais os símbolos que eles criaram, quais os valores, quais os costumes que eles construíram para dar sentido à vida na qual eles estavam inseridos. No caso dos gregos, é muito interessante a gente lembrar que eles, na verdade, são frutos de hordas primitivas que sucessivamente foram adentrando na região da Península Balcânica, adentraram no Peloponeso, se espraiaram para as ilhas do Mar Mediterrâneo e do Mar Egeu, sendo os mais destacados os aqueus, eólios, os jônios e os dórios. São essas quatro grandes linhas de invasão, são esses quatro grandes grupos que, na verdade, se deslocam para essa região e que, através das suas relações, eles vão dar origem àquilo que a gente chama a formação social grega. Só que quando os gregos se pensavam como partícipes de uma comunidade chamada Grécia, que eles chamavam de Hélade, eles não pensavam que eram gregos porque eles estavam ocupando o mesmo território.
você vai encontrar, só para vocês terem uma noção, colônias gregas no sul daquilo que hoje é a atual França. Você vai encontrar colônias gregas na Península Ibérica. Você vai encontrar colônias gregas no litoral do norte da África. Você vai encontrar colônias gregas no sul da Itália. Você vai encontrar colônias gregas na Ásia Oriental. Então, na verdade, não é o território que faz com que eles tenham a identidade, não é o principal vínculo o território. E também não é o principal vínculo a organização política, porque como eles estavam pulverizados em diferentes espaços, né? Em cada um desses espaços também passou a vigir, também passou a vigorar formas de organização do poder particular. Ora, se não era a organização do poder político que unificava os gregos, e se não era o território que unificava os gregos, o que dava a liga nos gregos? Aí a autora vai fazer toda uma referência a toda uma série de tradições, toda uma série de hábitos, de costumes, a língua, ainda que existissem dialetos, eles tinham um tronco linguístico comum, tá? Deuses, poderiam ter deuses particulares, mas existiam deuses que faziam parte do panteão grego, tá certo? Então, a partir desses elementos, é que os gregos vão se identificar como pertencentes a uma comunidade. E vão se identificar como helenos, e vão identificar o ambiente onde eles transitam como parte da Hélade. Tá? E é a partir daí que nós vamos, na verdade, começar a discutir esse primeiro texto e abrir aí para vocês levantarem as inquietações que mais chamaram a atenção de vocês. Está aberto aí para vocês provocarem o nosso primeiro encontro. Vamos lá. Alguém gostaria de iniciar? Eu gostaria de iniciar, eu poderia? Pode ir leve. Vamos lá, Bruno. Agora eu estou com o celular, porque eu já estava no computador, por isso que eu mandei pelo chat da aula passada. Mas se fala muito nesse primeiro texto a respeito da história do que se conhece como o povo heleno, do que se entende como gregos, e um pouco da cultura lá, do que tinha... Faz tempo que eu li o texto, mas tinha coisas sobre Homero, Hesíodo, perto do final. Mas o que me deixou curioso a respeito disso, que não se fala muito, é como os gregos eles encaravam a própria cultura deles, porque tinha peças de teatro. Eu falo isso porque teve uma vez que eu li a respeito de Sócrates e tinha peças que satirizavam o impacto dele na vida pública, na época que ele estava por aí, supõe-se, né? E eu fiquei pensando a respeito justamente como eles, se tem alguma coisa que possa se discutir, se alguma coisa sobreviveu, a respeito do que eles pensavam das origens dele mesmo, desses elementos mais, dessas partes mais elementares da cultura grega, como a Ilíada, a Odisseia, os livros de Hesíodo. Minha dúvida é nesse quesito. Tá. Eu anexei, até bom você ter levantado essa questão, Bruno, porque aí eu aproveito também para dar uma dica para vocês. Em alguns capítulos, e na verdade em mais de um ponto do nosso trabalho de hoje, nós vamos discutir daqui da paideia, a formação do homem grego, tá certo? E eu consegui, através de um colega, uma cópia que ela não é muito pesada. Tá? Pode ser que essa edição dessa cópia ela foi preparada exatamente para PDF, ela não obedeça a mesma numeração, mas vocês vão lá no índice, né? E localizam os textos que a gente vai trabalhar, tá certo? Eu já li essa edição em PDF da formação do homem grego. Tá perfeita. Uma parte da edição, né? Porque o livro é gigantesco. O livro é gigantesco, mas eu posso dizer para vocês assim, que ele também é maravilhoso. Ele é pesado, não é muito fácil da gente ler às vezes. Por isso que é importante a presença do professor e esses debates que a gente vai ter. Mas, vamos chegar lá nas suas questões. Tá? Veja a questão da que se chama a formação
do povo grego. Formar. Quer dizer, quando você fala em formar, você fala em educar. Quando você fala em educar, você fala em adestrar. E você fala em limitar. Então, é claro que quando você pega a história da Grécia, antes de Homero, você tem o período micênico, tá? Que vai do século XVI ao século XII, dentro dessa cronologia que a gente está trabalhando, antes de Cristo. Do século XVI ao século XII, nós não temos uma fonte histórica escrita que venha nos possibilitar uma ampliação maior dos hábitos e costumes dos aqueus, que, na verdade, foram os povos que ocuparam grande parte de Creta, de Rhodes e do Peloponeso neste período que nós estamos a trabalhar, tá certo? Mas o que nós temos de memória da civilização micênica, uma parte dela vem pela arqueologia, uma parte dela vem por um tipo de escrita que a gente chama linear B. Essa escrita que chega até nós, relacionada à civilização micênica, ela é uma escrita muito orientada para questões contábeis, para questões de quem paga o imposto, quanto paga de imposto, quanto de mel, quanto de lã. Né? Então, na verdade, ela é uma linguagem muito mais de caráter burocrático, de caráter administrativo, de caráter fiscal. Ela não dá maiores voos para que a gente possa saber exatamente isso, como é que os gregos se percebem, como é que eles se entendem. Isso só será, na verdade, possível pela Ilíada e pela Odisseia, e depois pelas obras, a Teogonia, o Trabalho e os Dias do Hesíodo. E naturalmente, depois você vai ter toda uma literatura assentada no teatro, assentada na poesia, né? Que aí, naturalmente, vai alargar a possibilidade desse conhecimento. Mas vamos chegar nos gregos primitivos, que é o que nós estamos trabalhando. Então, a Ilíada e a Odisseia, ela corresponde a um período muito largo da história da Grécia. Tá? E esse período largo da história da Grécia é que, na verdade, vai ser passada não pela escrita, porque quando os dórios invadem, não vamos esquecer da cronologia, século XVI ao século XII, nós estamos em civilização micênica. Do século XII ao século IX, nós vamos ter o que nós chamamos de período das trevas. A Idade das Trevas. Na verdade, é quando os dórios chegam e simplesmente destroem grande parte da civilização micênica. E, ao destruir parte da civilização micênica, a escrita desaparece. Esse desaparecimento da escrita fez com que a tradição oral dos poetas e dos rapsodos se constituísse num centro de memória de acumulação de informações de longa duração. Só para você ter uma ideia, a Ilíada, ela fala, na verdade, da Guerra de Troia, que durou 10 anos. Só a Guerra de Troia durou 10 anos. A Ilíada só fala de um ano da guerra, o final da guerra, o último ano da guerra. Tá certo? Para você ter uma noção de quanta coisa deixou, naturalmente, de ser falada. Mas o que se atribui a Homero, que é uma figura mítica, né? A gente não tem certeza se ele existiu de fato, mas o que se atribui a Homero é uma capacidade de redação e de compilação de um conjunto de informações que, através da história oral, através da oralidade, foi passando de geração a geração e que nos dá informação de como os gregos se percebiam, tá certo? Então, é dentro dessa literatura que você vai encontrar um conceito muito importante, Bruno, que é o conceito de arete. Esse conceito ele é extraordinário, porque ele é um conceito que, na verdade, já vai nos remeter, ele já vai nos transportar para uma época que passa pela civilização dos aqueus e que vai ter continuidade
no período, certo? Ou que a Ilíada e a Odisseia foram construídas. Então, veja bem, um dos grandes problemas enfrentados nesse texto que vocês estão a trabalhar, o que ele chama de questão homérica. O que ele está dizendo que é questão homérica? Tudo isso está relacionado à sua pergunta. O que ele está chamando de questão homérica é o seguinte problema. Como é que eu vou saber se a Ilíada fala de Agamenon, tá certo? E Agamenon era um rei aqueu, tá certo? Este rei aqueu, ele está ligado à civilização micênica ou ele está ligado ao período homérico? Ou ele está ligado ao período das trevas? Quem é este Agamenon? Como eu vou saber? Se você for pela escavação arqueológica, né? Você não vai, pela escavação arqueológica, identificar o Agamenon. O Agamenon, ele é o irmão de Menelau. Menelau era o rei da Lacedemônia, que depois passou a ser mais conhecida como Esparta, e que teve a mulher raptada por um príncipe troiano, que era o Paris. Então, o rei Agamenon, que era da cidade de Micenas, toma as dores do irmão, que foi ultrajado, e organiza uma expedição no sentido de recuperar a honra do irmão ultrajado, né, e, ao mesmo tempo, recuperar a Helena. Daí nasce a questão da Guerra de Troia. Ora, quando você vai pegar os palácios micênicos, você vê os palácios micênicos com outro tipo de configuração, onde a figura real ela é, inclusive, divinizada. E na época de Agamenon, a figura do rei não era mais divinizada. Então, você encontra dentro de um mesmo texto informações de períodos diferenciados da história que devem levar o indivíduo à loucura se ele não tiver a sensibilidade do pesquisador de perceber que a Ilíada é uma colcha de retalhos de diferentes períodos da história da Grécia, tá certo? E que esses períodos da história da Grécia, quando falam da figura do Basileus, Agamenon é um Basileus, entre outros Basileus, tá certo? A civilização micênica dos Anás, essa civilização ela já estava profundamente fragilizada. Um minutinho só. Estou ocupado, meu irmão, agora depois eu falo contigo, mano. Eu te telefono, tá, mano? É uma coisa que a gente vai viver trabalhando em casa. De vez em quando eu apito a campainha, acho que eu vou até desligar a campainha, fica mais fácil. Então, vamos lá, Bruno, eu estou tentando ser o mais didático possível. Então, vamos pegar o caso do Agamenon, tá? Que, na verdade, é um basileu, ele é de origem aqueia, mas não é mais aquele rei, não é mais aquele Anás que tinha características divinas, que se confundia com a própria divindade, e que tinha um castelo onde toda a vida da sociedade em seu entorno gravitava em torno do próprio rei e do próprio palácio. Essa figura existiu, e a escrita, a linear B, dá essa informação, tá certo? Mas esse Basileus, né, já é um Basileus inserido dentro de uma outra ordem. E é isso que é importante captar. Essa ordem é a ordem aristocrática que nos interessa estudar agora e que tem tudo a ver com aquilo que você está perguntando. Essa ordem aristocrática, ela tinha um ideal, e esse ideal vai aparecer principalmente na Ilíada e também na Odisseia. Os textos do Hesíodo trazem essa cultura cavaleiresca, traz essa cultura dessa nobreza, mas já com outras gradações, porque a sociedade já está evoluindo em outra direção.
E o que dizia? Porque é o que você está querendo saber é isso. E como é que eles vão se identificar? Como é que eles se formam? Como é que eles se constituem como grupo, né? Então, na verdade, eles se constituem como grupo a partir da afirmação de determinados valores. Nesse contexto que nós estamos trabalhando especificamente, com a destruição de boa parte da civilização micênica, é claro que ela não desaparece de toda, ela também é assimilada pelos dórios, né? Mas o que se observa é que com a invasão dos dórios, tá? Surge dentro da Hélade, desse espaço, né, que nós estávamos há pouco nos referindo, uma modalidade de sociedade centrada no poder de uma aristocracia, centrado no poder de uma nobreza. E essa nobreza, ela vai desenvolver dentro daquilo que a gente chama de um demo aqui no sentido do território, que abriga uma comunidade, que abriga um grupamento humano em torno da figura de um basileu. Em outras palavras, em torno da figura de um nobre. Esse nobre exerce no oikos, daí vem aquela palavrinha oikos, tá certo? Exerce um poder significativo sobre as pessoas que direta ou indiretamente dependem dele. A figura de uma autoridade real, central, ela geralmente desponta no caso de uma guerra, como a Guerra de Troia. Bem simbolizado no caso do Agamenon, que é exatamente o rei que vai comandar as tropas gregas no enfrentamento com os troianos, tá certo? Muito bem. Agora, é este grupo de aristocratas, é este grupo de nobres que vai desenvolver toda uma série de valores. E desses valores é que vai surgir aquilo que a gente chama da formação do homem grego do período. E que valores são esses? Aí eu disse para você que a palavrinha-chave é arete. Esta palavra, ela é uma palavra que tem que ser vista com muito carinho por cada um de nós, certo? Porque você vai encontrar o arete dos deuses, os deuses têm arete, os homens, os nobres têm arete, as mulheres têm arete, e tem cavalos que também têm arete, tá certo? Mas o que é, afinal, essa arete? A arete seria uma característica de excelência de um ser. Então, na verdade, o que vai vigorar na sociedade homérica, do período que nós já poderíamos chamar do final da Idade das Trevas, para o início da era da época homérica propriamente dito, que é o século IX e o século VIII, o que você vai ter é a valorização da figura, dos valores dessa própria aristocracia. E dentre esses valores, a arete é o que se destaca como uma síntese que aponta para uma busca permanente do nobre, em primeiro lugar, dele ser um elemento guerreiro. Ele tem que ser determinado. A arete, ela sintetiza um grau de excelência de um conjunto de habilidades que identificam a nobreza. É a melhor síntese que eu posso fazer para você. Um conjunto de habilidades que sintetizam a excelência do que deve ser a figura de um nobre. Então, primeiro, ele tem que ser um guerreiro. Não se pode pensar uma Ilíada, principalmente a Ilíada, né, sem o guerreiro. Ele tem que ter força, ele tem que ser coragem, ele tem que ser destemido, mas ele tem que ter também algumas habilidades que extrapolam a dimensão do físico, que é a dimensão da astúcia, que é a dimensão do uso da palavra. Então, na medida em que o nobre deve perseguir estes ideais, cada vez que ele avança, cada vez que ele executa
estes ideais, na medida que ele atinge esses ideais, ele passa a ser investido de uma das maiores características da LT, que é a obtenção de ser honrado, de ser reconhecido, de ser prestigiado pela sociedade a qual ele se coloca a serviço. Então, desde cedo, os filhos da nobreza, eles são educados dentro deste caldo cultural, aonde essas habilidades, aonde essas competências, elas vão sendo naturalmente modeladas. E elas vão sendo contadas em histórias, elas vão sendo cantadas em versos, elas vão sendo ensinadas para a criança de colo através de histórias. Elas serão ensinadas através de preceptores, que seriam os nossos educadores dos dias atuais. Então, na verdade, essa arete fará parte da formação do homem grego. É claro que eles não tinham a consciência que nós temos hoje de como deve se preparar. Por exemplo, vocês, a arete de vocês, né? Vamos pegar a arete dos alunos de formação do pensamento clássico. De repente, vocês escolheram fazer história. E, ao fazer história, vocês procuraram uma faculdade, uma universidade pública, federal. E, ao entrar dentro desta universidade, vocês estão passando por todo um adestramento, por todo um treinamento, por toda uma série de habilidades na capacidade de pensar, de organizar, de dar sentido ao mundo que nos cerca. E é por aí, naturalmente, que vai passar necessariamente todo o trabalho que nós estamos a desenvolver com vocês. Por isso, vocês, no final, serão historiadores. Assim como o homem grego, no final, seria um nobre. Seria um nobre que seria considerado como exemplar. Para esse homem, é fundamental ele não violar a arete. Porque no momento em que ele viola, naturalmente, ele está profundamente alienado, ele está maculando uma coisa que tem um valor fundamental dentro da cultura cavaleiresca do período. Acho que ficou um pouquinho claro, né? Qualquer dúvida, a gente continua conversando. Vamos lá, Carolina. Boa tarde, professor. Boa tarde, Carolina. Eu tenho, na verdade, duas reflexões. A primeira, ela me ocorreu durante uma nota de uma historiadora de um livro de ficção, que é a Incêndio de Troia, da Maurice Riley. E a historiadora, ela fala sobre a dificuldade de se achar documentos da Grécia Antiga que não se passam só no período da Atenas e da Esparta. Então, assim, como seria o papel do historiador de não cair no erro de achar que o estudo da Grécia Antiga se limitaria ao estudo da Atenas e Esparta? Minha primeira dúvida. E a segunda seria em relação a Homero e o Hesíodo, obrigada. Sobre que o Homero, na verdade, possivelmente foi uma construção de vários outros escritores, e que Hesíodo, na verdade, ele foi um homem. Então, assim, que viveram em períodos bem distintos, e que o Hesíodo, por exemplo, pode ter sido um homem que escreveu trazendo um tipo de reforma de trabalho, de justiça, e o Homero já foi um homem que respondia mais ou menos pela aristocracia da época. Essas são as minhas duas reflexões. Tá. Legal, Carolina. Na Universidade de São Paulo, existe um grupo chamado Labeca, que eles têm uma sólida base de formação da cultura grega. Então, eles vão pesquisar Siracusa, né? Vão pesquisar Sicília,
Córcega, Sardenha, né? Eles vão pesquisar por onde os gregos passaram, mas sempre convencidos de que se constitui, na verdade, um grande desafio para qualquer pensador, qualquer historiador mergulhar em territórios onde a cultura material ela deixou muito poucos vestígios no que diz respeito à documentação escrita. Então, na verdade, você acaba tendo a arqueologia. Eu acho que... Vou dar um exemplo para você. Né? Quando se falava da Guerra de Troia, no século XIX, antes de 1870, antes do Arthur Evans, tá? E do Henrique Schliemann fazerem escavações na área de Micenas, na área de Troia, né? Na verdade, esses escritos eram muitas vezes tidos como escritos fantasiosos. Né? Então, na verdade, quando são feitas as escavações e são confirmados os sítios arqueológicos, começa a se perceber que essa literatura ela é uma literatura épica, ela é uma literatura que fala dos grandes feitos heróicos, é uma literatura que está entranhada na dimensão mítica, né? Mas que, a despeito da dimensão mítica, a despeito da fragilidade e das contradições que muitas vezes nós encontramos ao pegar, por exemplo, a dimensão filológica, né? A filologia ela estuda o sentido etimológico das palavras, como determinadas palavras são usadas dentro de um contexto, e essas palavras aparecem em contextos diferentes, muitas vezes fugindo ao sentido que elas tinham no seu contexto primitivo. Então, isso dá um trabalho enorme para os estudiosos do tema. Mas eu partilho da tese meio anárquica, né, de que muitos dos estudos que são feitos de civilizações muito antigas, elas são muito hipotéticas, elas trabalham o tempo todo nesse campo que eu chamaria que é um campo de instabilidade, é um campo da suposição. Né? Eu confesso muito que às vezes me agoniava ler algum livro, possivelmente, provavelmente, supostamente, né? Então você imagina que você fazer a história do tempo presente, que é uma história que está colado na sua história, já é objeto de complexidade, porque quem é que está falando? De onde é que está falando, né? Então, na verdade, qual é a fonte que você está utilizando, né? Qual é o seu interlocutor? Qual é o documento que você está trabalhando? Então, já é complexo, você imagina pegar 1.600 anos antes de Cristo. Então, esse é o desafio que os historiadores têm, e posso te dizer que a grande fonte seria mesmo as fontes arqueológicas, quando falta, naturalmente, a fonte escrita, mas as fontes arqueológicas não são fontes de pequena monta, são fontes importantes. A outra questão que você levantou, qual foi, por favor, Carolina, lembre, por favor, para mim? A primeira foi a questão de não ficar restrito a Esparta e Atenas, né? Sim, a segunda seria da questão do Homero ser uma junção de vários homens da aristocracia, provavelmente, e do Hesíodo ser um homem, então os dois têm uma forma de escrita bem dicotômica sobre o trabalho, justiça, moral. Veja bem, essa questão também é uma questão polêmica, porque também o Hesíodo, assim como o Homero, também é objeto de dúvida se ele existiu ou não. Ainda que se atribua a ele o trabalho e os dias, ainda que se atribua a ele a teogonia, é claro que quando você vai encontrar o texto do Hesíodo, né? Do Hesíodo, perdão, quando você vai trabalhar o texto do Hesíodo, ele vai falar de coisas de uma sociedade que, na verdade, está situada em contato com a cultura homérica,
tá certo? Mas numa sociedade que já sofreu uma significativa transformação. E uma das características dessa sociedade foi com a expansão, principalmente do processo de colonização grega, da multiplicação de proprietários. Então, você vai ter um número maior de camponeses, de agricultores, que desenvolvem um trabalho e que não podem ser subestimados, não podem ser desqualificados e desprezados como figuras de menor importância. Daí porque são trazidos à baila, nos textos do Hesíodo, a valorização do trabalho e da justiça como princípios basilares de uma nova forma de organização. O Hesíodo, no Trabalhos e os Dias, ele relata uma pendenga, uma contenda, um conflito que ele está tendo com o irmão sobre uma herança que os pais haviam deixado a eles. E o irmão teria recebido a parte da herança que lhe cabia e estava querendo adentrar na herança do Hesíodo, né? E o Hesíodo faz uma crítica muito grande à sociedade do seu tempo, porque os juízes se deixavam corromper por presentes. Eles não faziam parte do Congresso Nacional, não, esses juízes, tá? E dentro do Supremo Tribunal Federal. Eles se deixavam corromper por presentes e acabavam dando sentenças que favoreciam, naturalmente, aqueles indivíduos endinheirados que podiam subornar esses tribunais, né? Então, ele está fazendo toda uma apologia à importância do trabalho. Veja que lá no Homero você não vai ter essa valorização do trabalho, porque a sociedade é uma sociedade cavalheiresca. E a questão da justiça. Em Homero, também a justiça é valorizada. Ela aparece como um papel crucial. Vocês devem encontrar nesse texto de vocês o mito de Protágoras. Logo no primeiro capítulo, né, ela vai falar do mito de Protágoras. Porque quando você vai pegar o mito de Protágoras, ali aparece um texto que foi construído na época da Grécia Clássica para tentar dar conta da origem da política. Olha lá, né? Vai aparecer em Platão esse texto do Protágoras, esse discurso do Protágoras, né? Mas procurando dar sentido exatamente, mas como é que aparece, afinal, a política entre os gregos, né? Então, por mais que você esteja passando do período micênico para o período das trevas, do período das trevas para o período homérico, do período homérico para o período arcaico, do período arcaico para a Grécia clássica, no essencial, essas tradições se entrepenetram, elas dialogam entre si, elas vão fazendo rupturas, e essas rupturas não são de pouca monta, elas são de monta significativa, e a passagem de Homero para Hesíodo representa uma mudança significativa. Aí você está coberta de razão. Mas pairam, Carolina, também dúvidas se Hesíodo realmente existiu, né? De que ele estava pastoreando as suas ovelhas na base do Monte Helicon e fora naturalmente presenteado pelas musas com a capacidade do dom da poesia. E quando se fala do dom da poesia, está se falar do dom de falar em sintonia com a vontade dos deuses. Então, é um poder extraordinário. Então, quando nos Trabalhos e os Dias ele está batendo no sistema que é, na verdade, ainda de base aristocrática, onde os camponeses não eram, o trabalho agrícola não era de todo valorizado, é claro que ele está buscando um sentido para esse trabalho, valorizar o sentido de uma outra justiça, e essa justiça ele vai se considerar como um porta-voz dela, né? Como é que um poeta, como é que um camponês, como é que um agricultor, de repente, vai peitar a aristocracia? Ele vai peitar a aristocracia porque ele é poeta.
E a poesia, dentro da tradição homérica, ela é algo que deve estar a serviço dos interesses do governo da sociedade. Isso não é pouca coisa. E ela deve estar em sintonia com a vontade dos deuses. Então, é muito interessante. Tem um programa chamado Literatura Universal, que, se eu fosse vocês, eu não perdia nenhum dos programas. Tá? São professores da USP, professores da Unicamp, que são entrevistados, e lá tem um programa só sobre Hesíodo e outro programa, Hesíodo e um programa sobre Homero. É muito legal o papo, é bem descontraído, e os caras são também muito bons, né? Então vai aparecer alguma dessas questões que a gente está suscitando aqui, também sobre a dúvida se ele teria existido ou não, tá certo? Bola para frente, quem mais? Professor? Quem é que está falando? A Natália, boa tarde. Vamos lá, Natália. Boa tarde. Assim, no final do texto, a autora fala sobre a diferença do que foi achado, né, nos vestígios arqueológicos e o que Homero cantou. E, assim, os pesquisadores entram em algum acordo de por que o Homero escreveu não condiz com a realidade do mundo micênico da época? Por que o que o Homero escreveu não condiz com a realidade da época? São legais as provocações feitas por vocês, é por aí que passa. Por isso que é legal, né? A gente ter uma aula presencial, porque essas questões assim, elas são apaixonantes, né? A gente vai longe nelas, né? É claro, sim, é claro que é uma explicação. Na verdade, a explicação está no fato de que o texto do Homero é uma coxa de retalhos, é uma coxa de memórias que foram se somando ao longo de séculos. Então, essas memórias, quando elas passam pela civilização aqueia, a civilização aqueia também é chamada de civilização micênica, tá certo? Elas trazem referências de uma sociedade que existiu, aonde a importância dos valores, das crenças e dos costumes era registrado pela documentação escrita da linha B e pelos vestígios arqueológicos. Tá? Quando Homero escreve, ele já está escrevendo no século VIII, né? Ele está escrevendo muito distante do momento em que os dórios entram, que os aqueus entram dentro do Peloponeso, Rhodes e Creta. Ele está muito distante. Então, como é que a gente vai conhecer esse período da história dos gregos? A gente vai conhecer pela arqueologia, porque nós não temos, pela arqueologia e pela linha B, que ela foi decifrada. E ali você não encontra nada que aponte para a mesma sociedade que Homero está se referindo. Você já vai encontrar uma sociedade que é de Aquilos, como eu disse para você. Na verdade, Homero está falando de uma sociedade que está longe do tempo dele, mas, ao mesmo tempo, ele fala de coisas que estão no tempo dele. Vou dar um exemplo para você. Quando ele escreve a Odisseia, ele dedica páginas volumosas para falar do regresso de Ulisses à ilha de Ítaca. Ulisses teria passado 20 anos nessa viagem de regresso à ilha após a derrota de Troia. Ulisses é um dos idealizadores do cavalo de Troia. É um dos mais bravos e dos mais astutos guerreiros. Veja que colocar um cavalo de Troia, se hoje é sinônimo de habilidade, né? De sagueza, imagine na época, né? O prestígio que passou a ter Ulisses. Então, quando você pega a história da Odisseia, você vai pautar o desenvolvimento da Odisseia num período bem próximo daquilo que seria a figura do
do Homero, mas bem próximo do século VIII, quando esses textos são compilados, quando esses textos são escritos, tá certo? Então, você tem numa ponta a história da Grécia, fornecida pela invasão dos aqueus, pelos palácios micênicos, pelo poder dos anais, pelo poder divino e humano dos anais, pelos corpos que eram embalsamados e mumificados. Né? Você vai encontrar toda uma contabilidade feita, tudo ali gravitando em torno do palácio. Isso aqui está sacramentado, mostrando como os aqueus entraram em contato com a civilização oriental, dos egípcios, dos assírios. Né? Então, isso está registrado nesse documento, nesses documentos escritos e nesses documentos arqueológicos. Quando Homero vai falar sobre os aqueus, ele já fala com os aqueus num outro período. Quando ele vai falar de Agamenon, quando ele vai falar de Ulisses, esse Agamenon já não é o rei do Palácio Micênico. É aqueu, mas já não é do Palácio Micênico. É um rei que lidera uma tropa de cavaleiros, uma tropa de nobres, uma tropa de aristocratas, numa campanha que é crucial para que eles possam cumprir aquilo que eu chamei que era o ideal da arete, mas esse rei ele só é chamado de rei e ganha essa proeminência de fazer com que vários basileus lhe obedeçam, porque eles estão numa campanha militar de grande envergadura. Acabou a campanha militar, o Ulisses volta para a ilha de Ítaca, e a ilha de Ítaca é um oikos, onde quem define as regras dentro do oikos, em grande parte, é o próprio Ulisses na condição de basileus. Então, na verdade, para os historiadores, é claro que é uma grande festa, é uma grande celebração quando se encontra um documento, quer arqueológico, quer escrito, em que essas fontes cruzadas ampliam a compreensão de um dado período. Ainda que muitas lacunas continuem a existir, mas ampliam de maneira significativa o conhecimento desse período. Ulisses é um homem que, quando chega na ilha de Ítaca, o seu oikos está ocupado com a presença de uma série de aristocratas que pensam em usurpar os seus bens e conquistar a sua mulher, tá certo? O seu filho, que é Telêmaco, vive em condições em que ele tem que ter toda uma habilidade, porque vê a sua mãe ser cortejada, vê a ambição, vê a disputa dos aristocratas pelo controle do oikos, tá certo? E por isso que ele chega, depois de inúmeras façanhas, em que ele passa por diferentes estágios do seu processo, a perceber que só está vestido de mendigo e contando com o apoio de um porqueiro que era escravo e a quem ele devotava uma deferência especial, que convivia no oikos muito próximo dele, que era o Eumeu, ele vai descobrir quem são os pretendentes da Penélope e fazer o ajuste de contas no decorrer da própria Odisseia. Né? Na Odisseia está lá o cuidado que a Penélope tem em preservar a sua arete como mulher. Veja que a arete da mulher é a arete de fiar, de cuidar da administração da casa, né? De cuidar da educação dos filhos, de ter a possibilidade de gerar filhos fortes. Né? Ela, na verdade, ela tem um papel fundamental dentro dessa sociedade, mas é uma sociedade hierarquizada de base patriarcal. Então, no oikos, aquilo que a gente chama de isonomia, que vai aparecer no texto de vocês como símbolo de uma condição igualitária daqueles que vão viver na cidade, a polis, as cidades já existiam na época de Homero, mas as cidades eram embriões do mundo cidadino.
ainda não eram polis suficientemente consolidadas que orientassem a organização da vida no interior da polis dentro do princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade de todos os cidadãos diante da lei, diante das regras. Teoricamente, há uma igualdade nos debates, no direito de usar a palavra, no direito de participar dos tribunais, do poder de participar da justiça. Essa é uma peculiaridade. A isonomia é uma das peculiaridades da sociedade, das cidades-estados, uma das características das cidades-estados, e que não podia ser aplicada plenamente no sistema da organização social mobiliárquica que vai caracterizar a sociedade guerreira da época de Homero. Uma sociedade aristocrática, onde o poder da autonomia... Os guerreiros, eles participam de uma assembleia. Quando eles vão participar da assembleia, a palavra não é uma palavra concedida para qualquer homem livre. Os homens livres podem estar em torno da assembleia, mas eles não têm direito de voz, eles não têm direito de voto dentro da Assembleia. As decisões, o controle da palavra, isso é uma questão muito séria, mas muito importante mesmo para nós. É estar atento a coisas que a gente não presta atenção no dia a dia, né? O quanto a palavra é importante. No momento em que você passa a ter uma lei que passa a ser escrita, ela difere da lei que vigia dentro dos oicos. Dentro dos oicos, a lei ela era uma lei resultado de costumes e tradições, e ela era interpretada pelos aristocratas. Quando você sai da sociedade homérica para a sociedade arcaica, as cidades ganham maior densidade, o poder da nobreza, não é que a nobreza, não é que a aristocracia desapareça, não, ela não vai desaparecer, mas ele é pulverizado, ele é partilhado. Outros elementos da própria sociedade passam a interagir, passam a ter o direito de voz, passam a ter o direito de representação. Veja o caso de Solon, né? Já no contexto da Grécia arcaica, quando ele cria o Conselho dos 400, ou Boulé, ele está, na verdade, abrindo o espaço para um processo de inserção maior. Então, é um grande desafio. Mas eu quero só dizer para você, assim, Natália, que do período micênio, você tem arqueologia e tem escritos. No período homérico, você tem arqueologia e tem escritos. E isso possibilita entender que nós estamos falando de sociedade grega em diferentes tempos, em diferentes diapasões. Por isso é que a nossa Flávia Maria, quando ela vai pegar o contexto do político, ela vai associar o político ao sensível. Ela vai trabalhar a questão do político da forma como os homens leem o mundo, da forma como eles dão sentido ao mundo, a forma como eles organizam o mundo. O político não é um grupo de indivíduos que monopoliza as armas e, através das armas, impõe o seu poder para o conjunto da sociedade. Para além das armas, há algo muito mais importante, né? E esse algo muito mais importante passa pelo campo simbólico, pelo plano das representações, coisas que às vezes a gente acha que não tem tanta importância e que, no entanto, é vital. Quando eu digo que um poeta ele foi investido do poder da poesia pela musa, e as musas são filhas da deusa Mesemosine, de uma deusa. Então, a fala do poeta tem um peso divino, tem uma força divina. Então, veja como a fala e o sentido que se dá às coisas, o lugar, a Flávia fala muito isso, o lugar que se dá, aonde estão os corpos, né? Como os indivíduos podem ou não podem fazer determinadas coisas. Isso tudo está revestido de relações de poder que não são de pouca importância. Quem mais? Deixa eu só ver aqui como é que está o nosso tempo, porque eu sei que passa tão rápido. Nós estamos com 57
minutos é impressionante. Voou o tempo. Vamos lá, então. Posso Alessandra, vamos lá, Alessandra Boa Galvão. Boa tarde, querida. Eu tenho duas perguntas. Só um Uma, minutinho, Mauro. Só um minutinho, Mauro. Só um minutinho, Mauro. A Alessandra está com a palavra, tá? Só um minutinho, por favor. Diga, Alessandra. uma é sobre essa questão do. A Aisson acabou de falar sobre a aristocracia. Ela não deixou de existir, mas ela passou a ser refinada. Opa, só um minutinho. Eu perdi um pouquinho. Repita, por favor. Fale um pouco mais próximo do microfone, mais alto, tá? Já consegue me escutar? Agora, estou escutando. Tá. A primeira pergunta é sobre essa parte que o senhor acabou de falar, no finalzinho da sua fala, sobre a aristocracia, que ela não deixou de existir. Então, a gente pode dizer que a aristocracia ela se refinou, ela se tornou assim, mais rebuscada, mais cuidada. E a segunda pergunta é sobre a diferença entre os gênios e os zoicos, porque na primeira apostila que o senhor mandou a gente ler, fala muito sobre a diferença entre os genes e os zoicos, porque na primeira apostila fala sobre os genes e depois a gente só vê os zoicos. Aí eu queria saber se são a mesma coisa ou então se tem alguma diferença entre eles dois. São essas duas perguntas que eu quero fazer. Muito boa a sua pergunta. Realmente, o conhecimento ele é infinito, né? O conhecimento não tem fim. A gente morre conhecendo, a gente morre aprendendo, né? Para o Sócrates dizer, né? O Sócrates manda um amigo que ia ao oráculo de Delfos perguntar qual era o homem mais inteligente da Grécia. E o oráculo responde que o homem mais inteligente da Grécia era o próprio Sócrates. Daí ele dizia, como eu sou o homem mais inteligente da Grécia? E ele conclui que a única coisa que diferenciava ele da maior parte dos homens é que ele sabia que nada sabia. Então, a gente sempre tem que provocar essas questões que você está colocando aí. A palavra gene, ela está muito associada a formas de organização social da sociedade primitiva grega. Poderíamos dizer que está intimamente associada à sociedade clânica. E o que é uma sociedade clânica? É uma sociedade que se organiza tendo como ponto de referência vínculos que são vínculos familiares. Vínculos que muitas vezes levam esse grupo de indivíduos a se considerar como descendentes de um antepassado comum. E que passam naturalmente a viver e a explorar uma determinada região dentro de um critério de solidariedade comunal. Então, quando a gente pega a questão do gênero, a gente está pegando uma época da história da Grécia onde a tradição patriarcal era muito forte. Mas o que a gente observa é que essa tradição ela vai reverberar nas sociedades que vão se constituir em torno dos zoicos com uma pequena diferença. Nem tão pequena assim, né? É porque quando os zoicos se organizam, a figura do basileu, é claro que ele mantém, em relação ao seu núcleo familiar, uma posição de destaque e de supremacia. E o prestígio dele, aí está o vínculo com o gênero,
tá? E o prestígio dele, a posição nobiliárquica que ele exerce, vem também por uma genealogia. Então, veja bem, não é que a questão de tudo que existia no gênero desapareceu quando o Oikos apareceu. Não. O Oikos assimila elementos da sociedade gentílica, do gênio, mas ela tem uma característica em que ela vai. Esses indivíduos que passam a ter supremacia no Oikos, eles vão se descolando daquele grupo familiar que era muito mais solidário, muito mais próximo, muito mais conivente, muito mais cúmplice no decorrer das atividades que exerciam dentro do cotidiano. Então, a genealogia continua tendo uma importância, eles são considerados nobres também porque fazem parte de uma linhagem. Essa linhagem, às vezes, está vinculada a deuses que se relacionam com mortais, né? Os deuses e as deusas se relacionam com mortais também, né? Então, são linhagens que trazem, às vezes, pegadas em ingredientes de origem mística, de dimensões que não são apenas humanas, mas é importante lembrar que o Oikos ele vai se apresentar com uma característica que vai promover uma mudança na estrutura do geno, né? O geno, que é exatamente esse descolamento de um determinado membro que passa a ter supremacia sobre um determinado território e as pessoas que ali estão colocadas. Veja que, por exemplo, o poder de interpretar os costumes, o poder de interpretar as leis, continua na mão do basileu, como antigamente estava na mão do chefe do geno. O representante do geno, que era aquele elemento mais próximo desse antepassado comum, que seria, na verdade, o sucessor desse antepassado comum, que tinham deuses que também eram pertencentes àquele gênero, né? Alguns desses elementos serão preservados. O basileu continua sendo investido de poder, não mais do poder divino que outrora os anais representavam, né? Eles eram a encarnação também da divindade, mas eles serão considerados elementos que são capazes de interpretar a justiça sintonizada com a vontade dos deuses, assim como os poetas. Então, na verdade, o Oikos não rompe com tudo do gênero. Ele assimila elementos do gênero, mas ele tem particularidades próprias, principalmente direcionado a esse campo da autonomia. A sua outra pergunta foi relacionada a quê mesmo, por favor, Alessandra? Foi a aristocracia. Ela não deixou de existir. Então, pode-se dizer que ela se tornou refinada? Na verdade, a gente pode dizer que a sociedade grega e a sociedade romana, tanto a sociedade grega quanto a sociedade romana, elas se constituíram como sociedades agrárias. Ainda que você possa ter o desenvolvimento do comércio, ainda que você possa ter o desenvolvimento do artesanato na formação social grega, a Grécia foi, durante todo o período da sua história, a Grécia antiga foi, durante o período da sua história, uma comunidade agrária. E como uma sociedade agrária, é claro que os detentores da terra, os detentores das melhores terras, naturalmente, podiam usufruir de vantagens e privilégios, podiam controlar os principais cargos da justiça, dos tribunais e da administração e do exército. O que, na verdade, nós vamos encontrar é que existe uma palavrinha que vocês vão encontrar naquele texto Economia e Sociedade, da Maria Beatriz Florenzano. É uma palavrinha chamada estase.
essa palavra estase, ela nos dá conta da seguinte situação. Ela nos dá conta de uma sociedade que ela possui limitações quanto à sua capacidade de expansão. Então, boa parte das terras da Península Balcânica eram terras pobres. Existiam muitas montanhas que dificultavam a comunicação. Daí porque muitas dessas sociedades serão sociedades que vão se desenvolver em torno do litoral. Então, a escassez dos solos trazia no seu bojo alguns problemas. E uma parte desses problemas era a exaustão dos solos. 2, o crescimento populacional. 3, a herança, porque quando ocorria a herança, a terra era dividida. Então, se você tem uma terra que dá para alimentar um número razoável de pessoas, quando essa terra é dividida e associada ao crescimento populacional, ela vai deixar de ser suficiente. E o quarto fator que vai levar o que ele chama de estase ou crise é exatamente a postura dessa aristocracia que nós estamos estudando lá em Homero, a maneira como ela começa a usurpar a terra dos pequenos produtores, criando processos de endividamento e processos de escravização por dívida. Então, quando isso atinge um determinado patamar, tá certo? Quando isso atinge um determinado patamar, você começa a encontrar um processo de implosão dessa sociedade. Você começa a entrar, essa sociedade, quando nós entramos na Grécia arcaica, essa sociedade está em colapso. E uma das saídas para fazer frente à crise vai ser solucionada por 2 aspectos, né? A crise vai ser solucionada por aspectos que estão associados à expansão colonial. Em outras palavras, os gregos se lançam a conquistas de novas áreas. Nessas áreas vão construir, vão criar o que a gente chama de apoiquias, que são colônias que são autônomas, tá? Cuja lógica da produção ela visa fundamentalmente se autoabastecer, e ela, como uma região autônoma, ela vai, na verdade, construir, ainda que ela possa ter referências à cidade de onde esse contingente partiu, né? Ela vai ter graus de autonomia, ter os seus próprios deuses, né? E as terras passarão por um processo mais ampliado de partilhamento. Então, há uma descompressão, tá certo? E esse processo do surgimento das colônias do tipo apoiquia será acompanhado também das colônias que nós vamos chamando de empório, que são colônias que servem como entrepostos comerciais. E isso vai fazer com que essas regiões acabem criando um processo de dinamização da vida que possibilita a emergência de novos grupos sociais, que passam naturalmente a contestar a lógica do poder no interior das cidades-estados em franco processo de expansão. Então, a aristocracia, que é a aristocracia que nós chamaríamos de aristocracia hegemônica, ela é obrigada a, de uma certa forma, a estabelecer um processo de modulação, um processo de flexibilização nas próprias relações de poder. Não que elas tenham desaparecido, mas elas vão, na verdade, incorporar no jogo político estratégias diferenciadas. Quando você fala da época dos tiranos em Atenas, né, no qual Solon, Pisistrato, né, uma sequência de grandes legisladores, esses legisladores eles vão emergir no cenário político, apoiado por grupos sociais que contestam a ordem restritiva da lógica do poder e da lógica da distribuição da riqueza no interior da própria sociedade ateniense. Então, vai ter todo um processo de flexibilização, amplia-se o grau de participação, mas não amplia-se o processo de igualização da riqueza. O detalhe importante que eu não quero que vocês percam de vista. Eu tinha até, eu acho que, mandado
Eu não sei, vocês são da turma da manhã, e vocês podem me dizer melhor que eu. Eu tinha deixado na reprografia com o Clay um texto do Perry Anderson sobre a antiguidade, sobre o período, sobre a sociedade, sobre o modo de produção escravista. Vocês estão lembrados que eu cheguei a deixar esse texto? Ou a impressão minha? Bem, depois vocês podem comentar. Mas uma das... Hein? Pode falar, Carolina. Sim, o senhor passou. O senhor passou aquele da passagem da antiguidade ao feudalismo, né? Do Perry Anderson. Da passagem da antiguidade do feudalismo. Então, uma das coisas que a gente observa, Alessandra, nessa passagem da sociedade agrária do período homérico para a sociedade agrária do período arcaico, tá? É a intensificação da prática da utilização do trabalho escravo. É o rebaixamento da condição social do escravo. Se você for pegar a maneira como a Euricleia, né, que é uma escrava, que vive lá na ilha de Ítaca, se você for pegar o porqueiro Emeu, a maneira como eles se relacionam com a família do Ulisses, eles são parte, basicamente, daquele grupo muito próximo. Eles mantêm relações de afeto, relações de respeito e consideração. Não se conhece, na época do Ulisses, o que a gente chama a alforria, a numismição do escravo. Mas nós vamos encontrar escravos recebendo um tratamento que muito vai se diferenciar do tratamento dispensado aos escravos na época da Grécia arcaica e da Grécia clássica. E é este fato que exerce um papel fundamental, Alessandro, para que essa sociedade se cristalize num corpo de cidadãos, num corpo de indivíduos que se identificam como iguais e que participam da vida política, nos debates, nas discussões, né, de maneira mais isonômica do que no período anterior. Então, essa aristocracia sempre vai encontrar... Tem um historiador chamado Philem, Moses Philem, é um dos maiores historiadores da antiguidade. Eu não coloquei textos dele, porque os textos dele são um pouco pesadinhos para esse tipo de trabalho que a gente está fazendo. Mas o Moses Philem fala dos processos da democracia ateniense, como no processo de votação eles usavam umas plaquinhas de barro, como no processo das votações havia o processo de manipulação, de suborno, de persuasão, de pressão sobre aqueles que iam votar. Então, essa democracia ela é uma democracia fundamentalmente não igualitária, porque a sociedade está dividida entre livres e escravos. Dentre os homens livres existe uma hierarquia econômica, ainda que formalmente todos fossem iguais, existisse a isonomia no que diz respeito ao poder dos debates, da participação nas assembleias e nos outros órgãos que constituem a vida da própria cidade. Eu acho que foi o Mauro Torres, era Mauro que tinha pedido a palavra, Mauro, é isso? Sim, senhor. Boa tarde. Mas, deixa eu dizer aqui como é que está o nosso tempo, que eu acho que a gente já extrapolou o nosso horário, mas tudo bem. Já temos mais de uma hora. Mas vamos lá, Mauro, vamos responder a sua questão aí antes de passar a bola para frente, tá? Boa tarde, professor. Está me ouvindo bem? Tudo bem. Muito obrigado, Mauro. Você está me ouvindo bem? Me ouvindo bem. A questão é a seguinte. Eu não vejo tratar a questão da Ilíada e da Odisseia como um mito, como uma lenda, mesmo que ela não tenha sido comprovada ainda pelos historiadores e pelos pesquisadores. Pelo contrário, eu ouço ela como um objeto de estudo, mesmo que eles não tenham concretizado ainda o que realmente aconteceu. Então, o que é interessante a gente ver nesses textos, o que é interessante a gente ver com essa história? A questão da representatividade,
ou a questão da história assim, porque a história em si, ela floreia bastante, misturando figuras místicas, deuses. O próprio exemplo é a Odisseia, como quando Ulisses, né, no caso Odisseu, ele mata um dos filhos de Poseidon, e por causa disso que a viagem dele é conturbada, a viagem de volta dele se torna conturbada. Então, é isso que eu não consigo entender, essa questão. Eles jogam muito para o lado mitológico, colocam muitas figuras místicas, então a gente tem que compreender o que representa aquela história ou o fato em si, a história em si. Tá. Olha, se você chegar para um materialista, aquele materialista juramentado, né? E falar que existe demônio, ele vai achar graça. Ele vai dizer que você está fantasiando. Se você chegar para um católico ou um protestante e falar que existe demônio, eles vão dizer, e é verdade, existe mesmo. Então, eu vou falar. Existe uma categoria que vem sendo muito trabalhada recentemente pela história, que é a categoria do imaginário social. Imaginação social, imaginário social, é a mesma coisa. E essa categoria, imaginário social, em cada sociedade onde os homens estão inseridos, eles constroem formas de representar o mundo que os cerca. Ao representar o mundo que os cerca, ela traz embutida dentro fantasia. O imaginário, com muita frequência, mas muita frequência, traz embutido no seu interior a fantasia e a realidade. Então, por exemplo, no dado momento, eu estou tentando explicar um fato histórico, mas, por razões diversas, me falta toda uma série de documentos. Eu vou ler os fatos históricos com os documentos que eu tenho. Qual é o meu senso de realidade? Por exemplo, existe uma lei comprovada pela física, a lei da gravidade, que diz que todos os corpos são atraídos pela Terra por uma força. Muito bem. Aí, eu vou para a Índia, e quando eu chego na Índia, eu vejo um cara meditando e levitando, contrariando a lei da gravidade. Eu posso achar que aquele cara está me enganando, que aquilo é um truque. Para o hindu, aquela levitação é uma realidade. Tem um pesquisador, um cientista, que foi estudar as comunidades Sufi. Sufi é um ramo da religião islâmica. Eles são profundamente meditativos. Para mim, é o filé do islamismo, é o sufismo. Eles dançam, né? Eles bailam, né? Uma das características deles é atingir o êxito através de cantos, orações e danças. E o cara foi lá mostrar que aquilo ali era uma grande fantasia. O líder da comunidade pegou um estilete, mandou ele abrir a boca e atravessou o estilete de ponta a ponta e mandou ele pegar por dentro, se era fantasia ou não, a furada que ele tinha levado, que ele não sentiu absolutamente nada. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o mundo que nós vivemos, ele é um mundo em que nós não conseguimos, com toda a racionalidade, com toda a inteligência, com toda a cientificidade desse mundo, esse mundo continua revestido de mistérios. E ao procurarmos desvendar esses mistérios, nós fazemos ciência. Nós avançamos no campo do conhecimento. Mas quando você pega, é fácil eu dizer que um grego, quando ele criou o Monte do Olimpo,
quando ele criou Zeus, quando ele criou Gaia, quando ele criou Deméter, etc, 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 eles estavam fantasiando que aquilo ali não existia. Muito bem, vamos com calma. Essa linguagem é uma linguagem mítica. Falar dos deuses, falar da interferência dos deuses na guerra da Ilíada, né? Como os deuses, como Afrodite interfere na guerra, como Vênus interfere na guerra, como Zeus interfere nos destinos da guerra, isso é uma fantasia. Mas o que é importante é que, para os gregos, aquilo não era fantasia. E, por outro lado, para nós mesmos, se nós formos estudar o que eles estão representando em cada um desses deuses, em cada uma dessas forças, eles estão falando de potências. E algumas dessas potências são potências que ainda hoje nós estamos a trabalhar. Veja, por exemplo, a potência do destino. Né? E o que é a potência do destino? A potência do destino é algo que, por mais que você tenha todo cuidado com a sua saúde, e você prepare a sua vida para durar 100 anos, de repente ocorre um fenômeno que foge da curva de todos os seus planos e você, faz a passagem. Então, quando eles estavam diante de determinadas potências da existência, da vida, eles vão procurar encontrar um sentido. A coisa mais importante é que eles tinham as dimensões simbólicas, tinham as dimensões de representação, que para hoje, para nós, elas eram exageradamente fantasiosas em alguns aspectos, sim. Elas eram místicas em alguns aspectos, mitológicas em alguns aspectos, mas nós não desqualificamos a importância delas. Procuramos compreender o valor que isso tinha para a compreensão da vida e da morte, para a compreensão daquilo que eles chamavam tragédia. Tragédia é algo que acontece conosco, que não é agradável, e que nós não nos sentimos merecedor dessa situação desagradável. A exemplo do Édipo, que casa com sua mãe e mata o seu pai. Então, isso está sujeito a acontecer. E como é que eles vão explicar isso? Eles vão explicar isso com a linguagem mítica. Quero só colocar para vocês que nós, quando lemos a realidade, ainda hoje, nós também fantasiamos a realidade. Ninguém lê a realidade como ela é. Nós sempre lemos a realidade à luz dos filtros da cultura no qual nós nascemos, crescemos e nos desenvolvemos. Isso a gente chama... A realidade é isso. Para aquele médico, para aquele pesquisador que foi lá com o Sufi, ele era médico. Como é que, de repente, ele se viu atravessado, né? Nós encontramos na literatura João Zé Arigó, né, e de outros médios, os caras abrindo a barriga do cara sem anestesia, metendo lá, cortando vesícula, até que, olha, vesícula, jogando. Bom, como é que isso acontece? Então, na verdade, o mundo é muito mais complexo. E o que é importante é a gente perceber que a gente também alucina, que a gente não vê a realidade tal como ela é. Nós sempre vamos ver a realidade limitada pelos filtros da cultura no qual nós crescemos, nascemos. Professor? Desculpa, só para colocar, não tem nenhum preconceito com relação à mitologia grega, romana, não tem nada. Eu só queria entender porque realmente a gente vê essa diferença de mitologia na parte histórica, né? A gente vê essa relação, essa diferença de história, né? A história dos povos, formação e tudo mais. É isso que eu queria entender mesmo, mas realmente sem nenhum preconceito. Não, eu não estava. Não, e veja bem, eu não falei que você estava vendo com preconceito. O que eu quero só chamar a atenção é que a história e a civilização grega, ela é responsável por a gente estar aqui hoje conversando. Ela é responsável pelo nosso encontro de hoje, a civilização grega. Porque ela fala da formação de um homem. Ela acredita que o homem pode ser melhor quando inserido num processo de educação, aonde os seus sentidos, a sua sensibilidade, a sua capacidade de investigação pode ser aprimorada e aperfeiçoada. Então, a nossa capacidade de perceber a realidade também pode ser aprimorada. Na próxima aula, nós já vamos entrar num texto da história
da história arcaica, já vamos entrar em Hesíodo, né? Na passagem do período homérico para o período arcaico, já vamos entrar em Hesíodo, e aí nós vamos começar a perceber como o homem vai se distanciando dos deuses, como a explicação do mundo passa a ser dado tendo por base aquilo que os gregos chamavam de physis. Eles começaram a dizer, não, para além dos deuses, deve existir alguém, deve existir algo que esteja na origem de todas as coisas que acontecem. Deve existir uma natureza. Physis, a palavra physis é sinônimo de natureza. Physis como algo que está intrínseco a alguma coisa. Tá certo? O ser humano tem a sua physis. Uma árvore tem a sua physis, tem uma natureza, em outras palavras, tem uma dinâmica que é possível, racionalmente, o homem aprender. A vida, a criação do mundo tem a sua physis, que já não é mais dada pelos deuses. Então, quando você sai da mitologia para uma visão que a gente colocaria como uma visão fundamentada em preceitos filosóficos que já apontam para a busca de um sentido que ultrapassa o mito, nós estamos chegando bem próximo da sociedade racional que nós nos encontramos hoje. Tá? Eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês pelo carinho, pela boa vontade, pela ajuda. Nosso querido Lucas, sempre com um coração de gigante, né? Sempre conversando de maneira muito civilizada e cordata conosco. E dizer para vocês que na próxima aula, o nosso cronograma já vai estar unificado, né? Vamos estar 0 a 0, né? E aí vocês já vão receber a gravação. Essa gravação vocês já vão receber, tá? Eu não prometo hoje, mas amanhã, porque tem um colega que ele tá se encarregando de colocar essas gravações no Cigarro, tá? Mas essa gravação vocês já vão receber, que pelo menos tem esse bate-bola bem interessante, e eu quero agradecer pela motivação e pelas perguntas que foram elaboradas, tá? Uma boa tarde a todos vocês e até mais ver. Muito bem. Boa tarde a todos. Uma hora e 30 minutos. Boa tarde.